Vamos lá. Eu sei, eu prometi o vídeo da Kings League. E calma, ele vai sair. Só que aconteceu uma coisa nos últimos dias, e eu queria comentar a respeito de uma postura. Duas posturas que estão trazendo duas consequências diferentes nos estaduais. E essas duas posturas, essas duas situações, elas refletem bem o que pode acontecer com quem se adequar a essa postura, né? É uma consequência negativa e tudo mais. É uma análise interessante, porque daqui a uma semana e meia, uma semana e alguma coisinha, começa o Brasileirão. Então é importante a gente fazer essa análise pro estadual. Enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Imparcial Futebol Clube. Meu nome é Bernardo. Peço que você deixe seu like, sua inscrição, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, que nós possamos espalhar a palavra da imparcialidade, né, do futebol imparcial. E vamos falar de estaduais. Nos últimos dias eu estava navegando pelo Twitter e eu vi muitas pessoas, muitos torcedores do Flamengo, criticando a postura do time estar jogando com o elenco da base durante as primeiras rodadas do estadual. E o fato de que a base não ganhou nenhum jogo, os próximos jogos vão ser clássicos, existe um risco do Flamengo ser rebaixado, não é de ser rebaixado, mas de estar no quadrangular final do rebaixamento, que é o famoso grupo X. E aí começaram a falar que o planejamento estava errado, que a maioria dos jogadores aí vai virar empacotador não, mas mexer com o mercado no açaí. E, enfim, até que aparece um tweet de um palmeirense chamado Felipe, que ele diz: o Palmeiras é líder com 9 pontos do Campeonato Paulista, com o Andréas com 1 mês e agora o Vitor Roque com problema no joelho na ADM. O Flamengo tem 1 ponto no Carioca. Todo mundo descansado e pronto para o começo do Brasileiro. Qual torcida está mais feliz? A resposta é meio óbvia para mim. A partir daqui eu quero começar a dissertar. É fato que no início de estadual, alguns times da Série A não vão estar usando seus 100% dos seus times titulares. Porque é início de temporada, os jogadores estão voltando de férias, existe uma discrepância técnica que te dá a possibilidade de jogar com o time reserva, com jogadores sub-20, igual, por exemplo, o Botafogo, que está usando o elenco reserva, com exceção de alguns nomes. Eu vi o Corinthians usando um time misto no jogo contra a Ponte Preta, e o Flamengo está usando o seu elenco sub-20. Mas alguns times optaram por uma escalação com mais titulares, igual, por exemplo, o Cruzeiro no Campeonato Mineiro tá usando mais titulares. O Corinthians, na estreia do Paulista, jogou com titulares. Eu acho que a estreia do Paulista do Corinthians foi contra a Ponte Preta, que eles ganharam, e o jogo contra o Bragantino foi o time misto. Inclusive, o próprio RB Bragantino usou o time titular contra o Corinthians. E dentre esses times que optaram por usar um time titular, o Palmeiras está nesse conjunto. E aí, como a gente percebe, para ambos os casos, as consequências do planejamento foram diferentes. Pro lado do Palmeiras, o Palmeiras ganhou as 3 partidas do Campeonato Paulista, curiosamente todas por 1-0, com uma consistência defensiva e uma baixa eficiência de finalização. O time não está tendo muito repertório para poder finalizar. E acaba que é líder do Campeonato Paulista de uma forma isolada. E eu falo isso enquanto o jogo do RB Bragantino ainda não aconteceu, porque eles também estão com potenciais 9 pontos em 3 partidas. Mas o que fica marcado nessas partidas não são apenas as vitórias, mas as lesões que aconteceram. Primeiro, no jogo do Santos, na segunda rodada, o Andrés Pereira sofre uma lesão no ombro. E essa lesão do ombro foi constatado que o Andrés Pereira pode desfalcar o time por 1 mês. Ou seja, ele vai perder no mínimo 8 jogos. Considerando que o Palmeiras não vai focar no Campeonato Paulista, a partir do momento em que o Brasileirão começa, o Andrés Pereira perde 3 jogos do Brasileirão. E esses 3 jogos podem ser jogos complicados.
que você tem Atlético Mineiro, Vitória e Inter, sendo Galo e Inter fora de casa. Então, são 6 pontos que são importantes, principalmente para um time que tá com sangue nos olhos de disputar um título. No jogo do Mirassol, que foi o último jogo que aconteceu, o Vitor Roque sai com um problema no joelho. O Abel Ferreira diz que não é um problema muito grave, que não acredita, a ADM do Palmeiras falou que não é um problema muito grave, mas isso é motivo de uma pré-temporada que não foi bem usada, que não foi bem feita. Mas não é que foi bem feita só pelo Palmeiras, não foi bem feita porque o calendário não ajudou. Além desses exemplos, você tem vários outros exemplos. Você tem aí o GFT, você tem, acho que o Gustavo Gomes passou pela DM. Vários jogadores com problemas físicos, que o próprio Abel Ferreira falou que teve problemas físicos. E que agora começa o batidão do campeonato do futebol brasileiro. Então são umas questões de você ter esses problemas físicos. E são as consequências de você usar seu time titular. No lado do Flamengo, o elenco sub-20 foi utilizado nos 3 jogos. Esse elenco sub-20 teve demonstrações muito positivas. Ganhou o Mundial Sub-20 pela segunda vez. E de elencos profissionais que disputaram, ganhou do Bayer Leverkusen, ganhou do Mirassol. Ah, Bernardo, são times que não estavam jogando com seus jogadores titulares. Ah, não foram times que não estavam jogando com 100% da sua força. Cara, você ter um elenco de base ganhando de um time profissional, independente de quaisquer seja, a gente está falando de um time da Série A, e a gente está falando de um time europeu. Por mais que tenha reservas, jogadores titulares jogaram aquele jogo. Então, você tem uma qualidade nesse elenco. Então não dá pra simplesmente virar e falar assim, porque os meninos é ruim, porque não sei o que. Cara, essa galera ganhou do Bayer Leverkusen, ganhou do Mirassol. Podemos colocar que o time diminuiu a sua qualidade porque saiu o Lohan, saiu o Matheus Gonçalves, que eram jogadores que tinham experiência de profissional. Só que, querendo ou não, de certa forma, a espinha dorsal se mantém. Alguns dos jogadores se mantêm. O Iago se mantém. O Joshua entrou aí, que é um baita jogador. Você ainda tem o Wallace Ian, que... Galera, o Wallace Ian não é um mau jogador. O problema do Wallace Ian, que eu percebo, é que o Wallace Ian, ele atingiu um pico muito rápido. E ele não soube se sustentar nesse pico. Então ele desceu muito de qualidade. Enfim, continuando a falar do time do Sub-20, começa o Carioca, empate contra a Portuguesa, derrota pro Bangu e derrota pro Volta Redonda, que eu acho que foi essa derrota pro Volta Redonda, foi muito motivado pela expulsão do Carbone, expulsão infantil, aquele carrinho não se dá. E a partir daquele momento o time se desestabiliza, o Volta Redonda consegue fazer 3 gols com erros de marcação do time do Flamengo. E aí o sinal de alerta bem baixinho foi ligado na Gávea. Aquele sinalzinho bem, gente, vamos preocupar com... Carioca, a gente tá com 1 ponto, a gente tem 3 jogos aí pra se livrar do quadrangular da morte, como alguns no Twitter estão dizendo. Os adversários vão ser o Fluminense, o Vasco, o São Paulo Corrêa. Vamos ligar um pouquinho pro Carioca, só pra gente não fazer feio. Apesar desse cenário, o Flamengo ele tem 3 jogos que são muito importantes logo no início do ano. Você tem a Supercopa do Brasil, que vai ser jogada no dia 1º de fevereiro. E você vai ter os 2 jogos da Recopa, que vão ser jogados mais pro meio e final de fevereiro, né? Além do início do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo tem um início muito complicado, porque o primeiro jogo é contra o São Paulo. Apesar da situação que o São Paulo se encontra, a gente não pode subestimar um time que tem tradição, um time que pode se posicionar, que pode se impor. Então, e futebol é uma caixinha de surpresas. Além disso, saiu a notícia que, se eu não me engano, Mauro César Pereira ou Vene disseram que o time profissional do Flamengo não está adequado fisicamente para jogar 90 minutos.
Inclusive, não está adequado para jogar 30 minutos. E provavelmente eles estão certos. Caraca, mas é um absurdo, 30 minutos, que não sei o que. Tá, beleza, pode até ser um absurdo não conseguir jogar 30 minutos. Mas a gente precisa entender que, na última temporada, o time do Flamengo fez 78 jogos. E fazer 78 jogos em um ano é absurdo, porque você precisa fazer de 6 a 7 jogos por mês. É literalmente quase 2 jogos por semana. E isso para um jogador de futebol é muito desgastante. E num esporte de alto rendimento, descansar é extremamente fundamental. Então os jogadores do Flamengo acabaram de sair de um Mundial de Clubes que eles chegaram até a final cansado, morto, jogaram prorrogação. E aí, cara, você precisa de um descanso. Então não adianta você querer jogar o time profissional para esses jogos do Carioca, porque não vai render. Eu concordo que eu acho que seria interessante você colocar aqueles que eu gosto de chamar de os renegados. Que é quem? Que é Michael, que é Alan, que é Everton Araújo, que são esses reserva, que nenhum torcedor gosta, mas que eles precisam jogar. Bota aí o Wallace já tá jogando, né? Bota aí até o De La Cruz, sabe? O De La Cruz voltou bem no Mundial. Coloca ele pra jogar, coloca esses renegados que a torcida não gosta como uma tentativa de dar a volta por cima. E falando agora no aspecto geral, chegamos àquele clássico momento do vídeo em que alguém vai falar mal do calendário da CBF. Ai, porque a CBF faz um calendário bagunçado. Ai, porque porque esse negócio de fazer o Campeonato Brasileiro começar em janeiro não funciona, que não sei o quê. Eles estão tentando repetir o calendário europeu, que logo no início da temporada já começa com Liga Nacional. No papel isso é bom. Só que tem um torneio que tem aqui no Brasil que não tem na Europa, que é o campeonato estadual. E não tem como sustentar o campeonato estadual com o modelo que está sendo usado hoje em dia. Porque, querendo ou não, você vai ter 2 competições, de 2 a 3 competições, sendo jogadas ao mesmo tempo. Você tem brasileiros disputando a pré-Libertadores. Você vai ter brasileiros disputando o estadual. Você vai ter brasileiros disputando o Brasileirão. Isso é óbvio. Mas, enfim, acaba que, por mais que o estadual tenha sua importância histórica, tenha a importância de visibilidade para alguns clubes menores, cara, você tem um problema de calendário embolado. E esse problema de calendário embolado se resolve resolvendo os pequenos problemas. E os pequenos problemas, infelizmente, é o Campeonato Carioca, é o Campeonato Paulista, é o Campeonato Gaúcho. São esses campeonatos estaduais. Eu falo mais do Campeonato Carioca porque é o campeonato que eu assisto mais, por ser flamenguista. Acaba sendo o campeonato que eu vou assistir mais. Então, acaba que você tem esse problema de calendário embolado, principalmente agora que todo ano vai ter uma baita competição. Que esse ano vai ter Copa do Mundo de seleções masculinas. 2027 vai ter Copa do Mundo de seleções femininas aqui no Brasil. Então, tipo assim, que após isso não vai ter problemas para parar o futebol, né? Futebol brasileiro. Mas 2027 a Copa do Mundo vai ser aqui no Brasil. 2028 a gente vai ter Copa América. 2029 vai ter Super Mundial. 2030 vai ser Copa do Mundo de novo. E assim o ciclo ele vai se repetindo. Acaba que o calendário do futebol mundial mudou e é muito importante que nós adaptemos o calendário do futebol brasileiro ao futebol mundial, quer nós queremos ou não. Não tem como a gente querer resistir ao calendário do futebol mundial tentando sustentar campeonatos que só são grandes na história, mas que hoje em dia provavelmente tem o quê? 2, 3 clubes por estado que realmente se importam com esse torneio, né? E eu digo da elite do futebol brasileiro. Então, você tem esse problema de que pros times grandes vai ser um problema de calendário. E aí você vai falar assim, então vamos eliminar o Carioca.
Aí o que acontece? Vai vir aquele clássico comentário de se tirar os clubes de elite, não vai ter a visibilidade pro campeonato, e isso é um fato, não tem visibilidade pro campeonato. Você vai ver as médias de público de alguns campeonatos, tem médias de público que não passam de 1.000 pessoas no estádio, com estádios com capacidade de 5, 10 mil. Ou seja, você tem 20% de pessoas no estádio. E colocando, por exemplo, até no Paulista, você tem lugares que não comportam 5.000 pessoas. Que não tem 5.000 pessoas dentro do estádio. Então a gente precisa pensar, de alguma maneira, de um campeonato que traga visibilidade para esses times e que também facilite para os times de maior expressão. Porque, querendo ou não, é uma bilheteria que vai ter em Pombangu, para uma Madureira, que sustenta o time até o restante da temporada, que não tem divisão, né? Esses times não têm divisão e isso é um problema. Talvez uma solução seria criar a famosa Série E com mais divisões, tipo assim, né? Dividindo elas em estados. Tipo assim, é uma grande Série E. Você coloca tipo 15 times de cada estado e esses 15 times vão disputando e aí eles vão se convergindo até chegar a uma final, a uma possível final. Talvez possa ser essa a solução, talvez possa ser. Talvez reformular os campeonatos estaduais, talvez. O Campeonato Paulista reformulou o campeonato ao estilo Champions League. Não sei dizer se é positivo. É mais atrativo? É, porque você vai ver um time grande tendo possibilidade de ser rebaixado. Mas essas questões, querendo ou não, elas fazem parte do planejamento do futebol brasileiro e esses planejamentos têm seus riscos. E não tem o que fazer. Se for dizer quem está com prejuízo menor, eu diria que o Flamengo, que está com foco nas competições que verdadeiramente importam. Se o Flamengo coloca meia dúzia de reserva para jogar, como eu disse, os renegados, chega pelo menos em terceiro lugar no grupo, semifinal, e a vida é linda. E não tem o que fazer, você não vai ficar reclamando, não, mas porque o Flamengo tem obrigação de ganhar a Carioca. O Flamengo titular teria essa obrigação, mas não estamos falando do Flamengo titular. Para o Palmeiras, essas vitórias elas ficam importantes porque, querendo ou não, você vai precisar fazer remanejos durante o Campeonato Brasileiro. E aí você tem simplesmente na penúltima rodada do Campeonato Paulista um clássico contra o Corinthians. E aí fazer o quê? Mas você vai ter um período aí que você pode dar um descanso, você pode jogar com o time reservas. E aí, cara, vocês querem resolver o problema dos estaduais, desses times? Ou vocês vão alterar o calendário, vai ter que diminuir o número de jogos no estadual, ou então monta outro jeito de fazer o estadual, ou então cria uma outra divisão, ou então aumenta o número de jogadores. Porque é o seguinte, é muito problema para pouca solução. E, cara, definitivamente alguém vai sofrer com essas mudanças. E provavelmente vão ser os times de menor expressão. Então, eu queria mostrar essas duas facetas do futebol estadual, né? Que são dois problemas consequentes de planejamentos. Não planejamentos errados, mas que planejamentos que, em um certo dado momento, deram errado. Assim, podemos dizer, entre aspas, deram errado. Mas que provavelmente os times vão manter com seus planejamentos. E aí, qual que é a sua opinião? Você acha que a gente deveria fazer uma Série E? Você acha que a gente deveria reformular os campeonatos estaduais? Você acha que o campeonato estadual deveria acabar, assim como o Fred já disse em 2015? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí seu like. Deixa aí a sua inscrição. E compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, dos torcedores do Flamengo, dos torcedores do Palmeiras, dos torcedores antes. E é isso, pessoal. Uma boa semana. Fiquem com Deus.